Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo, seja bem-vinda a uma correção de língua portuguesa. Hoje a gente vai corrigir a aula de número 2 de PD2, cujo tema foi autobiografia. Nós vínhamos falando nas aulas anteriores sobre as formas de se identificar uma pessoa, as formas de se reconhecer e diferenciar as pessoas umas das outras. Uma delas foi a ficha de dados pessoais, a outra foi o retrato falado, e a terceira, que é a que a gente vai corrigir hoje, é a autobiografia. Eu não vou dar explicações sobre o que é a autobiografia e nem sobre a diferença entre autobiografia e biografia. Tudo isso você vai encontrar aqui, ó, nessas explicações sobre a aula, com essas tirinhas, esses textos e etc. O que eu vou fazer hoje é especificamente responder as questões junto com vocês, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer para começar a responder nossas questões é ouvir ou ler este poema aqui do Manuel de Barros. O poema se chama Autorretrato Falado. Eu deixei um vídeo aqui com a declamação desse poema para vocês poderem assistir, mas eu vou preferir procurar o poema aqui e ler junto com vocês, porque eu acho que assim o entendimento pode ser maior, tá bom? Então vamos lá. O poema se chama Autorretrato Falado, do autor Manuel de Barros. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para um Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer tem uma dor de árvore. Esse é o poema. Aqui, ó, quando a gente lê um poema, gente, para poder entender o poema, a gente tem que ler várias vezes, a gente tem que procurar no dicionário as palavras cujo significado a gente ainda não conhece. Por exemplo, vocês conhecem o significado da palavra ocaso? Agora sou tão ocaso? Se não, a gente simplesmente vem aqui e procura. Peraí, deixa eu só. Ó, ocaso é um pôr do sol, por exemplo. A gente procura no Google o pôr do sol, o ocidente, o momento que o sol se põe no oriente, na direção oeste. Então, quando a gente não sabe o significado de uma palavra ao ler poesia, a gente precisa procurar. E a outra dica para ler poesia é ler e reler várias vezes. A poesia é um texto tão curtinho, a gente pode ler 10 vezes, que não vai levar nem 20 minutos. Então, para a gente entender bem um texto poético, a gente precisa ler e reler várias vezes, tá bom? Por isso que eu deixei a declamação aí para vocês poderem ouvir várias vezes. Mas vamos às questões, porque esse é o nosso objetivo e eu não quero que essa aula fique muito grande, tá bom? Todo mundo assista até o final. Então, a questão número 1. O título deste texto de Manuel de Barros é Autorretrato Falado. O poeta escolheu este título porque busca, através do poema, relatar sua estreita relação com o Pantanal e, então ele busca duas coisas de acordo com essa questão. A primeira coisa que ele busca, a questão já fala, que é relatar sua estreita ligação com o Pantanal, com o estado de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá, que é onde ele nasceu, a terra dele, a terra natal dele. Então ele quer relatar essa estreita relação que ele tem com o Pantanal. Mas ele também quer uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Transmitir um pouco da sua biografia. Ao relatar, ao fazer esse poema, ele está transmitindo um pouco da biografia dele. Ó, quando ele diz que já publicou 10 livros de poesia, isso é parte da biografia dele. Quando ele diz que herdou uma fazenda de gado, isso também é parte da biografia dele. Então, nesse poema, ele faz duas coisas. A primeira é relatar essa estreita ligação com o Pantanal. E a segunda é transmitir um pouquinho da sua biografia, das coisas que ele fez ao longo da vida.
Questões número 2 e 3. Para responder essas questões, nós precisamos ler a tirinha do Calvin Haroldo. O que você está fazendo? Escrevendo minha autobiografia. Mas você só tem 6 anos. Eu tenho só uma folha de papel. Questão 2. Sabendo-se o que é uma autobiografia, pode-se afirmar que na fala escrevendo minha autobiografia de Calvin há uma redundância, pois o que é uma redundância, gente? Redundância é quando a gente fala duas coisas que significam a mesma coisa, então não tem a menor necessidade de eu falar essas duas coisas. Por exemplo, entrar para dentro. Tem como entrar para fora? Não. Então a frase entrar para dentro é uma redundância. Subir para cima, sair para fora. A pessoa se autossuicidou, por exemplo. Suicidar, essa palavra significa matar a si mesmo. Então eu não preciso dizer que ela se autossuicidou, porque ela só pode ter se autossuicidado. Não tem como suicidar outra pessoa, não tem como se matar se for a si mesmo. Entenderam isso? Então, a redundância é quando eu uso uma frase, uma construção de uma ideia que as duas palavras têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido. Então, no caso aqui do Calvin, ele tem uma frase redundante. Minha autobiografia. Se é uma autobiografia, é claro que é dele. Não tem como eu, professora Lorena, escrever a sua autobiografia. Não tem, só tem como eu escrever a minha autobiografia. Porque essa palavrinha auto já significa uma coisa que se refere a si próprio. Então você só pode escrever a sua autobiografia e eu só posso escrever a minha. Então não tem a menor necessidade de ele falar escrevendo minha autobiografia. Sacou? Então qual é a resposta correta? Biografia já transmite a ideia de que é a biografia do próprio Haroldo. Autobiografia já transmite essa ideia sem precisar do minha, beleza? Questão 3, ainda sobre a mesma tira do Calvin Haroldo. Calvin faz uma relação entre o fato de ter 6 anos de idade e possuir somente uma folha de papel, pois considera que o número de folhas vai aumentando com relação à idade. Óbvio, quanto mais novinho, menos coisas a pessoa viveu, menos história ela tem para contar. Então, a autobiografia de uma pessoa de 6 anos vai ser bem pequenininha, talvez caiba até numa folha só de papel. Já a autobiografia de uma pessoa de 50, 60, 70 anos vai ter muito mais coisa, muito mais experiências de vida, muito mais acontecimentos para contar. Então, o número de folhas vai aumentando com relação à idade. Agora a questão número 4. Para responder a questão número 4, temos outra tirinha. O Tucano diz: acho que vou desistir de escrever a minha autobiografia, Mamu. E o Mamute responde: mas por quê? Isso não era o seu sonho? E o Tucano diz: eu ouvi falar que é muito perigoso escrever sobre algo que você não conhece muito bem. Lendo-se a tirinha, pode-se concluir que o tucano não conhece a si mesmo. Por quê? Autobiografia é a sua própria vida. Então, quando ele diz que é perigoso escrever algo que se não conhece muito bem, ele está falando que ele não se conhece muito bem. Por isso, ele acha perigoso escrever uma autobiografia, porque ele ainda não se conhece muito bem. Estranho isso, né? Porque, teoricamente, você é a pessoa que mais se conhece. Ninguém me conhece melhor do que eu. Mas será? Às vezes a gente não se conhece muito bem porque a gente faz um julgamento errado de nós mesmos. Tem gente que fala assim: eu sou muito organizada. Eu sou a pessoa mais organizada. E aí, na verdade, a vida da pessoa é uma bagunça, ela não arruma nem o guarda-roupa dela, a vida escolar dela é toda bagunçada, um monte de atividade atrasada. Então, ela tá achando que ela é uma coisa, na verdade, ela é outra. Vocês já viram isso acontecer? Acontece bastante. Então, às vezes, nem a gente se conhece muito bem. E é por isso que o Tucano faz essa brincadeirinha aí. E a questão número 5. A gente vai ler 2 trechos de textos diferentes. Só que um desses trechos é uma autobiografia e o outro
é uma biografia. E o que a gente vai ter que saber fazer aqui é descobrir qual é a biografia e qual é a autobiografia. Vamos lá? O primeiro texto é assim: Aí eu peguei e nasci. Sou filho de árabe com loira e deu macaco na cabeça. E eu não tenho 56 anos, eu tenho 18, com 38 de experiência. E eu era um menino asmático que ficava lendo Proust e ouvindo programa de terror no rádio. Em 69, entrei para a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, mas eu matava aula com o namorado da Vanderleia para ir assistir o programa de rádio do Erasmo Carlos. E esse texto aí que a gente acabou de ler, gente, vocês acham que é uma biografia ou uma autobiografia? E aí, o que vocês acham? É uma autobiografia, porque a pessoa está falando dela mesma, na primeira pessoa. E o outro texto? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Descendente de uma família de fazendeiros em decadência, o poeta estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas do Colégio Anchieta de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, o itabirano começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas, que congregava os adeptos locais do incipiente movimento modernista mineiro. Esse segundo texto que a gente leu é uma biografia. Por que é uma biografia? Porque é uma pessoa, uma terceira pessoa falando de uma outra pessoa. É um autor, um biógrafo, um estudioso da vida do Carlos Drummond de Andrade falando sobre o Carlos Drummond de Andrade. Não é o próprio Carlos Drummond falando. No primeiro, é ele mesmo falando de sua própria vida e suas próprias experiências. E no segundo, não. Então, atenção! O primeiro é uma autobiografia e o segundo é uma biografia. A resposta correta, então, é: o primeiro trecho é uma autobiografia. Essas eram, então, as 5 questões da aula de hoje. Até a próxima correção, pessoal!